Você já sentiu aquele frio na espinha só de imaginar lugares que parecem desafiar o próprio tempo? Lugares onde o ar carrega segredos, a terra sussurra histórias e o silêncio grita mais alto que qualquer explicação. Bem-vindo ao curioso mundo infinito, o seu passaporte para os cantos mais enigmáticos do planeta. Hoje eu te convido para uma viagem por 3 lugares tão misteriosos que vão te agarrar pelo pescoço e não largar. Cada um com uma história que mistura beleza, perigo e um toque de mistério que ninguém decifra. Se é a primeira vez que você tá aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma dessas jornadas que vão te fazer questionar tudo que você acha que sabe. Então se prepara, porque essa aventura vai te levar pro fundo do desconhecido e você não vai querer voltar tão cedo. Vamos começar com o Triângulo das Bermudas, um pedaço de mar que parece ter fome de navios e aviões. Ele se espalha entre Miami, Bermudas e San Juan, em Porto Rico, formando um triângulo de 1.500 km² no Atlântico. Um abismo azul que engoliu mais de 50 embarcações e 20 aviões desde o século XIX. O caso que ninguém esquece é o do voo 19, em 5 de dezembro de 1945. Era uma tarde comum na base naval de Fort Lauderdale, na Flórida. 5 bombardeiros Avenger, carregados com 14 tripulantes, levantaram voo para um treino simples. O líder era Charles Taylor, um veterano da Segunda Guerra com mais de 2.500 horas de voo. O tipo de cara que pilotava com a calma de quem já viu de tudo. O céu estava claro, o mar tranquilo, as gaivotas voavam preguiçosas sobre as ondas. Mas às 2 da tarde, o rádio estalou com uma voz que gelou a espinha dos controladores na torre. Não sabemos onde estamos. O compasso está girando loucamente. Taylor parecia perdido num pesadelo, como se o horizonte tivesse virado uma pintura borrada. Ele gritou no microfone, o som cortado por estática. O oceano não parece o mesmo. Parece que entramos num lugar errado. Os 5 aviões começaram a voar em círculos, asas brilhando contra o sol que já descia, como pássaros presos numa tempestade invisível. Por horas, os operadores ouviram fragmentos de pânico. Não vejo terra, tudo tá branco. A última mensagem foi um sussurro quase inaudível. Estamos indo pro oeste, não temos mais escolha. Então o silêncio caiu, o combustível acabou e o voo 19 sumiu no ar, engolido pelo nada. Mas a coisa fica mais estranha. Um hidroavião Mariner, com 13 homens a bordo, decolou às 7 da noite para resgatar os pilotos. Era uma máquina robusta, apelidada de tanque voador, por causa do tamanho e da força. Mas minutos depois de subir no céu escuro, ele também desapareceu. Nenhum destroço boiando na água, nenhum pedido de socorro chiando no rádio, só o vazio. Pescadores da região juram que já viram luzes verdes dançando na superfície à noite, como lanternas de um navio fantasma. Em 1918, o USS Cyclops, um cargueiro imenso com 306 pessoas a bordo, passou pelo Triângulo carregando minério de ferro do Brasil para os Kinesiwa. Era um monstro de aço, 165 metros de comprimento, impossível de afundar, mas sumiu sem nenhum adeus. Teorias falam de campos magnéticos que enlouquecem bússolas, ou bolhas de gás metano explodindo do fundo do mar, mas tem quem diga que é um portal para outro mundo. E aqueles que navegam por lá contam de nevoeiros que aparecem do nada, engolindo o horizonte. Será que o triângulo é só um capricho da natureza ou um guardião de segredos que a gente nunca vai alcançar? Agora, imagine um deserto, onde a areia parece viva, desenhando círculos perfeitos como se obedecesse a um plano secreto. Estamos no deserto da Namíbia, na África, lar do Círculo das Fadas. Picture this, um oceano de dunas douradas, o sol queimando a 40 graus, e de repente você vê anéis de terra nua. Alguns com 20 metros de largura, espalhados pelo chão como marcas de um gigante invisível. Os cientistas chamam de fairy circles, e eles brotam do nada na vegetação rala, cercados por tufos de capim seco que parecem vigiar os arredores. Os nativos Himba, que vivem ali há séculos, contam que são pegadas dos deuses. Dizem que, nas noites sem lua, as divindades descem do céu para dançar na areia, deixando esses rastros como lembrança. Durante décadas, ninguém sabia o que causava isso, e o mistério virou uma febre entre os curiosos. Em 2017, um estudo jogou luz na história. Cupins, pequenos, incansáveis. Eles vivem em colônias subterrâneas e roem as raízes das plantas em círculos para criar reservatórios de água num lugar onde chove menos de 100 milímetros por ano. O pesquisador alemão Norbert Juergens passou meses rastejando pelo deserto, cavando buracos com as mãos sujas de terra, e encontrou túneis minúsculos cheios desses bichinhos trabalhadores. Ele disse: é a engenhosidade da natureza em ação. Mas nem todo mundo comprou essa ideia. Outro time de cientistas rebateu, com os olhos arregalados de descrença. Os círculos são grandes demais, perfeitos demais, para serem só cupins. Eles apostam que o solo se organiza sozinho, formando anéis por causa da seca extrema, como se a Terra respirasse e desenhasse sozinha. E aí vem o plot twist. Em 2016, exploradores na Austrália, a 12 mil quilômetros de distância, acharam círculos idênticos no deserto de lá.
Mesma forma, mesma vibe misteriosa, mas sem cupins por perto. Coincidência? Ou um segredo maior que conecta os dois continentes? Quem pisa na Namíbia sente o calor subindo pelos pés, o vento carregando grãos de areia que dançam no ar, e os círculos ali, quietos, como olhos que te encaram de volta. Um guia local, chamado Kweku, me contou uma vez. Você olha para eles e sente que estão vivos, esperando algo. Será que é só a natureza brincando de artista, ou tem uma força antiga desenhando esses sinais pra gente tentar entender? Chegamos na metade do vídeo e eu quero saber qual desses lugares te deu mais vontade de investigar até agora. O Triângulo das Bermudas com seus desaparecimentos que desafiam a lógica ou o Círculo das Fadas com seus anéis que parecem vivos. Escreve aí nos comentários o que achou e se já ouviu falar de algum lugar esquisito assim. Vamos ver quem traz as histórias mais intrigantes aqui no Curioso Mundo Infinito. Agora feche os olhos por um segundo e imagine uma floresta onde o silêncio pesa mais que as árvores. Estamos em Aokigahara, no Japão, na base do Monte Fuji. 30 quilômetros quadrados de um verde tão denso que a luz do sol mal consegue espiar entre os galhos. É uma visão de tirar o fôlego. Musgo macio cobrindo pedras vulcânicas, troncos retorcidos como esculturas, o ar fresco com cheiro de terra molhada. Mas basta dar alguns passos para sentir um aperto no peito, uma sombra que não explica. Desde os anos 1950, Aokigahara ganhou o apelido de Floresta dos Suicídios, um lugar onde mais de 100 pessoas por ano escolhem terminar suas vidas. O governo japonês parou de contar os números para não chamar atenção. Mas os guardas florestais que patrulham o lugar carregam histórias que ninguém quer ouvir. Um deles, Yoshitaka, um homem de fala mansa e olhos cansados, já encontrou mais de 70 corpos em 20 anos. Ele me contou com a voz tremendo. Você acha tendas rasgadas, cordas penduradas nos galhos, bilhetes dobrados com pedidos de desculpa. Um dia ele viu uma mochila vermelha encostada numa árvore, o zíper aberto revelando um par de sapatos bem dobrados, como se a pessoa tivesse se despedido com cuidado antes de desaparecer na mata. Tudo começou a ficar famoso com um livro de 1960, A Torre das Ondas, que pintou a floresta como um destino poético para o fim. Depois, um filme de 1993 jogou mais lenha na fogueira, e o lugar virou um imã para as almas perdidas. Mas o mistério não é só humano. O chão tá cheio de cavernas vulcânicas, como a Narusawa Ice Cave, onde o gelo brilha mesmo no verão, refletindo a luz das lanternas em prismas azulados. E tem o ferro no solo, tanto ferro que as bússolas giram feito loucas, apontando para as direções erradas. Você entra com um mapa na mão, mas de repente tá perdido, o norte virando o sul, o som dos pássaros sumindo num vazio que engole tudo. Os locais dizem que os Yurei, os espíritos dos mortos, vivem ali, sussurrando nos ouvidos de quem passa. Uma lenda antiga fala de uma mulher de kimono branco, que aparece perto das cavernas, os cabelos flutuando como névoa, chamando as pessoas pro fundo da floresta. Em 2018, o youtuber Logan Paul entrou com uma câmera e filmou um corpo pendurado. O vídeo viralizou, mas jogou luz num lado que o Japão tenta esconder. Hoje, placas na entrada imploram. Pense na sua família, a vida é preciosa. Mas o silêncio de Aokigahara fala mais alto. Um eco que te puxa pra dentro e não explica nada. Será que é só um refúgio pra tristeza? Ou tem algo vivo ali, esperando nas sombras? Esses lugares, o Triângulo das Bermudas, o Círculo das Fadas e Aokigahara, não são só pontos num mapa. Eles são como feridas abertas no mundo, sangrando histórias que nos puxam pra perto e nos deixam com mais perguntas do que respostas. O triângulo engole tudo e guarda o segredo no fundo do mar. O círculo desenha enigmas na areia que ninguém resolve. E a floresta sussurra um chamado que ecoa além das árvores. São mistérios que a ciência cutuca, mas nunca domina. Por isso a gente gosta tanto. E aí, o que achou desses lugares tão misteriosos que você não vai conseguir parar de pensar? Qual te deu mais arrepios? O Triângulo das Bermudas com seus aviões perdidos? O Círculo das Fadas com seus anéis vivos? Ou a floresta de Aokigahara com seu silêncio pesado? Deixa seu comentário aqui embaixo e conta pra gente. Se tiver uma ideia de lugar ou tema pra gente explorar no próximo vídeo, escreve também, porque aqui no Curioso Mundo Infinito a gente ama sugestões. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum segredo que a gente vai revelar por aqui. Até a próxima e cuidado com os lugares que você resolve explorar por aí.